Oi, meus amores, tudo bem? Olha aqui, ó. Veja que coisa interessante. Produção textual aplicando os conteúdos do capítulo. Então, aqui nós vamos falar de tudo um pouquinho, né? Da seleção lexical, das gírias, da tropicalização. Então, vamos lá. Módulo 132. No primeiro módulo deste capítulo, vimos que a produção de qualquer enunciado falado ou escrito, cada palavra que escolhemos desempenha uma importante função. Há, portanto, uma grande diferença entre dizer que algo é bom e que algo é agradável. Para essa distinção que aprendemos a fazer das palavras, temos o nome de seleção lexical. Lembram disso? Que eu falei nos outros módulos que para fazermos um bom texto, para escrevermos algo que seja bem compreendido, nós escolhemos as palavras que devem ser usadas e são chamadas de seleção lexical, que trata-se, portanto, da escolha das palavras mais adequadas para o contexto. Olhem só. Em seguida, a mutabilidade da língua entrou em cena. Aprendemos como as gírias evoluem e de maneira as palavras estão sempre se reinventando, né? Além disso, vimos que a linguagem falada é muito presente em tirinhas e em histórias em quadrinhos, revelando que muitas vezes, dependendo do texto e de se quer que escrever, né, de como escrever ele, a representação da língua falada pode ser uma excelente escolha de vocabulário. Então, assim, não estamos dizendo que a gíria é proibida, não, de forma alguma, mas dependendo do seu contexto, dependendo do que você vai fazer, eu não sei que você faça uma história em quadrinhos ou uma charge, enfim, aí você pode até valorizar um pouquinho mais o seu texto usando determinadas gírias, desde que você consiga escolher um bom vocabulário para que possa usar esse contexto, ok? Combinando esses dois elementos, estudamos que algo na língua que temos que conservar seria a prioridade. Descobrimos estratégias linguísticas para enfatizar fatos que sejam mais interessantes para o nosso texto. É a chamada topicalização, que acontece quando são deslocados os elementos para o início da frase. Esse movimento atrai a atenção do leitor, do ouvinte, né, para esses elementos em especial. Veja aí, ó, nós temos uma tirinha aqui, ok? Então vamos lá. O mundo é como cinema, Miguelito, e nós acabamos de entrar na matinê da vida. Olha só, eles estão caminhando, aí de repente se deparam com uma senhora, a babá, empurrando o carrinho aí do bebê. Aí o Miguelito fica olhando, né? Depois ele fala, acabou de passar uma pré-estreia. Olha só, nessa tirinha, o uso do vocativo Miguelito, ao final da frase do primeiro quadrinho, indica que o foco é a afirmação sobre o mundo e não o interlocutor de Mafalda. Se ela tivesse começado a frase com Miguelito, poderíamos dizer que a primeira intenção de Mafalda era garantir a comunicação com o interlocutor, ou seja, verificar se Miguelito estava prestando atenção à conversa. Olha só a diferença. Então, aqui dela falar, né, o mundo é como um cinema, Miguelito. Ou se ela começasse, Miguelito, o mundo é como um cinema. Olha a diferença da fala. Aí aqui, depois de observarmos características de um gênero do cotidiano, nós falamos também do quê? Da lista de compras, que também é a questão da topicalização. É um gênero que existe há muito tempo e conserva suas características. Apesar da crescente expansão aí do domínio dos meios digitais, a tradicional lista de compras feita nos bloquinhos de papel ainda é muito comum. Eu particularmente faço aqui essa listinha para ir ao supermercado e não esquecer de nada. E posso contar um segredo? Mesmo com essa listinha linda de se ver, eu ainda acabo esquecendo alguma coisa. Bom, em seguida, nós falamos também do uso da terceira pessoa verbal e seus efeitos de sentido.
E observamos que a terceira pessoa marca o distanciamento entre o narrador e o personagem, contribuindo assim para a reflexão sobre a importância de determinar quem é o narrador. Por oposição, percebemos também que a primeira pessoa causa efeito contrário, isso é, de aproximação entre a personagem e os fatos narrados. Esse efeito foi tomado como um norte para o próximo módulo. O norte quer dizer um rumo, quer dizer uma aproximação ou abrindo uma chave, um leque para o nosso módulo, que vai falar de assunto e de anúncio e de vendas. Que vimos no anúncio anterior que o Carlinhos, ele pretende vender o carrinho dele da Hot Wheels, um carrinho de brinquedo, para que ele pode ali ajudar a mãe, ok? O Carlinhos foi feito em primeira pessoa, ou seja, com a intenção de aproximar o texto do leitor, eliminando o elemento intermediário, que seria um narrador externo, tornando direta a comunicação com o texto e o leitor. Agora, antes de mergulharmos em nossa produção textual, que tal respondermos algumas questões de revisão? Lembre-se que foi trabalhado neste capítulo e utilize as perguntas de preparação para fazer uma redação. Referente a essa redação, eu vou falar com vocês em aula, ok? No nosso chat. Combinado, meus amores? Por enquanto, vai ficar mesmo no Vindimo os exercícios sobre este módulo. Módulo 132, que temos a página 51, 52 e 53 como exercícios. Mas no dia da postagem eu coloco no Vindimo para vocês. Tá bom, meus lindos? Um beijo grande e fiquem com Deus.